Salve, salve, torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, antes de começar eu peço aí já desculpa pra vocês pela minha voz, né, cara? Eu tô meio gripado e ontem a gente nem trouxe vídeo aqui no canal. Bem ruizão da gripe, mas a gente tá aqui pra trazer as notícias do Vascão aí pra você ficar por dentro de tudo. Vamos falar desse momento atual do Vasco. Quais as chances do Vasco de voltar à elite do futebol? Vamos falar também do jogo muito importante que o Vasco tem que ficar de olho hoje. Vamos falar também dos próximos jogos do Vasco, o que o Vasco vai ter que fazer aí, os adversários que o Vasco tem que vencer para voltar à elite do futebol. E também vamos falar aqui do mercado da bola, possível saída do Carlos Brasil do Vasco e quem sabe o Jorge Jesus sendo o técnico do Vasco em 2023. Tudo isso e muito mais agora, mas já vai deixando o likezão aí para fortalecer, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aí para ajudar demais a gente a chegar a 180 mil inscritos. Se inscreve aí se você é novo por aqui, meu amigo, para ajudar bastante o nosso crescimento. Bom, pessoal, o Vasco aí que vem de uma série ridícula de derrotas fora de casa, né? Após perder pro Cruzeiro por 3-0, chegou sua 8ª derrota consecutiva fora de casa. Maiores vexames da história do Vasco, a pior campanha na história do Vasco fora de casa. Isso nunca aconteceu na história do nosso clube. Nesses 124 anos de história, nunca o Vasco perdeu 8 jogos seguidos fora de casa. Um vexame histórico para um dos piores times da história do Vasco, né? Eu acho que o time do ano passado consegue ficar com o título de pior do que esse aí, né? Porque esse time pelo menos ainda entrou no G4 na Série B. Mas a situação do Vasco não anda nada fácil, tá complicada. Hoje o Londrina, se vencer a Ponte Preta, igualará o número de pontos do Vasco e chegará aos mesmos 48 pontos do Vasco aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Se aplicar uma goleada de 5 ou mais gols, ultrapassará o Vasco e será quarto colocado aí na Série B e o Vasco sairá do G4. Claro, parece ser muito improvável que o Londrina vai vencer a Ponte Preta por 5-0 ou 6-0, mas no futebol tudo pode acontecer, não é? O torcedor vascaíno sabe que o grande jogo pro Vasco é contra o Londrina na próxima semana, na próxima quinta-feira. Se vencer o Londrina, o Vasco pode abrir aí uma boa distância em caso de derrota do Londrina hoje. Se o Londrina vencer, vai continuar ainda essa distância de 3 pontos, caso o Vasco vença o Clube Paranaense na semana que vem em São Januário. Uma distância que ainda, ao meu ver, não é uma distância confortável, mesmo o Vasco vencendo o jogo contra o Londrina. Para mim, eu não considero esse jogo uma final. Seria uma final se o Vasco tivesse pelo menos pontuado contra o Cruzeiro. Porque se o Vasco ganha do Londrina e perde já na sequência e o Londrina vence, a distância evapora, meu amigo. Não vai ter distância nenhuma. O Londrina vai chegar de novo a ter os mesmos pontos do Vasco. Logicamente, o clima para essa partida será um clima de final de Copa do Mundo. Assim tem que ser tratado tanto pelo torcedor que vai a São Januário e também pelos jogadores principalmente, né? Porque o Vasco precisa vencer esse jogo. Se perder pro Londrina, esquece Série A do Campeonato Brasileiro. Se o Londrina vencer hoje, o Vasco perder pro Londrina, já era, não sobe mais. Para esse jogo aí, muito possivelmente, devemos ter mais uma vez o desfalque do atacante Carlos Palácio. Foi feita uma ressonância magnética no atleta e foi detectada uma lesão na coxa direita do jogador. Ele já iniciou o tratamento no CT Moacir Barbosa e o Vasco ainda não informou a previsão do retorno do atleta. Com o Carlos Palácio de fora, o Vasco aí vai também ter vários jogadores pendurados com o 3º cartão amarelo, podendo desfalcar o Vasco nas rodadas seguintes, né? Mas o melhor é que o Vasco terá os seus principais jogadores à disposição para esse jogo contra o Londrina na próxima quinta-feira, né? O Jorginho vai ter essa semana todinha para trabalhar, corrigir os erros e torcer para um milagre para esse time voltar a jogar bola, porque tá complicado, velho. O Vasco não ganha de ninguém. Eu continuo afirmando que eu não acredito que o Vasco vai ganhar nenhum jogo fora de casa. Segundo alguns matemáticos, 59 pontos pode garantir o Vasco a Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa fazer 11 pontos nas rodadas que restam. Próximos jogos do Vasco são aí o Londrina em casa na próxima quinta-feira, depois enfrenta o Operário fora de casa, Novo Horizontino em casa, Sport fora, Criciúma em casa, Sampaio Corrêa em casa e fecha a Série B no dia 5 de novembro, fora de casa contra o Ituano. Esses são os jogos do Vasco, os próximos jogos que vão determinar o futuro do Vasco, se vai permanecer na Série B ou se vai conseguir o milagre de voltar à elite do futebol brasileiro. Se Deus quiser, meu amigo, se voltar para a elite do futebol, conseguir essa proeza, tem que mandar mais de 90% desse elenco para casa do caralho, porque a gente não aguenta mais ver esses jogadores medíocres vestindo a camisa do Vasco.
O ano que vem tem que começar um elenco praticamente do zero, manter somente os ativos do clube, Aguinaldo, Marlon Gomes, Andrei Santos aí, também o garoto Riquelme, o resto pode mandar tudo embora. Na minha opinião, o time do Vasco vem se mostrando ser um time muito medíocre, cara. A fraqueza, a fragilidade do time do Vasco, pode colocar o Guardiola ali que ele não vai conseguir fazer esse time medíocre do Vasco jogar bola. Mas como eu disse no pós-jogo, né, eu tava muito irritado naquele jogo ali, eu continuo afirmando que o Vasco só vai subir por incompetência dos adversários, porque com suas próprias pernas, o Vasco não é capaz de subir sozinho. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação do Vasco, essa atual situação do Vasco na Série B, se você acredita no acesso e também numa boa vitória contra o Londrina. E esses próximos jogos, o que você acha? Se você acha que o Vasco vai conseguir vencer boa parte dele e voltar à elite do futebol. Vale ressaltar que, segundo matemáticos, a probabilidade do Vasco de voltar à elite do futebol é de apenas 53%. Bom, pessoal, com esse elenco fajuto, né, que foi montado aí pelo Carlos Brasil, a permanência do profissional para a próxima temporada já é muito questionada e muito possivelmente ele deverá sair do Vasco pelo péssimo resultado que o Vasco vem conquistando aí nessas rodadas e dentro da Série B, né? O elenco montado por ele é um elenco fraco, é um elenco patético, para falar a verdade. O Vasco vem correndo seríssimos riscos de permanecer mais um ano a jogar a sua sexta Série B por culpa de um ser chamado Carlos Brasil, que contratou vários jogadores medíocres e ainda trouxe um treinador, um estagiário, para destruir o projeto do Vasco e voltar à elite do futebol. Depois da contratação do Maurício Souza, que as coisas começaram a desandar no Vasco. Não é porque o Emílio Fara não conseguia treinar, não é porque o Jorginho é um treinador fraco, e sim pela escolha do Carlos Brasil, que contratou esse treinador ridículo chamado Maurício Souza. O Vasco começou a jogar mal depois que esse cara assumiu o clube. Antes disso, o Vasco estava voando na Série B, estava conseguindo jogar bem, 14 jogos invicto, aí o cara entrou, o Vasco já perdeu pro Novo Horizontino de 2-0, perdeu pro Vila Nova, perdeu para vários times, empatou com o Ituano em São Januário, vários resultados ridículos que foram aí para conta do Maurício Souza e, lógico, do Carlos Brasil, que bancou exclusivamente sozinho a contratação desse treinador. A 777 Partners vai deixar essa tarefa nas mãos do Paulo Brax e do CEO aí, Luiz Melo. Os dois irão decidir o futuro do profissional, se ele vai continuar para a próxima temporada ou não. Vale ressaltar que o Carlos Brasil já foi jogado de escanteio, né? Ele não participa mais de coletiva, ele sequer é visto aí pelos torcedores do Vasco. A gente nem sabe o que o Carlos Brasil ainda está fazendo dentro do clube. Na minha opinião, já pode demitir ele agora, porque o Vasco agora tem uma nova filosofia. Se não for para demitir ele, volta ele para a base, que é a única coisa que ele sabe fazer razoavelmente bem aí na sua carreira como um profissional do futebol. Volta ele para a categoria de base, deixa ele lá trabalhando como alguma coisa na categoria de base do Vasco. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo o Carlos Brasil, se você acha que ele deve seguir ou vazar do Vasco. Bom, e para fechar o nosso girão de notícias aqui e o nosso vídeo também, né, cara? Hoje surgiu informações de acordo com o portal O Dia, que o treinador português Jorge Jesus está muito insatisfeito lá na Turquia e que deseja retornar ao Brasil. Aí, segundo as informações do jornalista Jorge Nicola, o Atlético Mineiro surge como uma grande possibilidade do treinador. E também outros dois clubes querem a contratação do Jorge Jesus. O Corinthians, que apesar de ter um técnico, até um técnico consolidado, né, que é o Vitor Pereira, surge aí como interessado, né, com medo de perder o seu treinador. Pode ser que o Jorge Jesus também vá para o Corinthians. Só que o outro time também interessado é nada mais, nada menos que o Vasco. De acordo com as informações, a 777 Partners teria visto com bons olhos a possibilidade da contratação desse treinador, já que deseja montar um time competitivo e um técnico competente a partir do ano que vem aí no time do Vasco, né? Na minha opinião, o Jorge Jesus mostrou fazer um bom trabalho aqui no Brasil. A gente viu o que viu lá na Mulambada. O cara tirou o Flamengo do ostracismo, colocou os caras no topo novamente, né, velho? Mas no passado aí, quando ele era treinador do esporte, ele elogiou o Vasco, disse que todo português tem um carinho especial pelo Vasco, só que ele fez tudo pela Mulambada e nada pelo Vasco, né? Torcer pra quem sabe ele seja o técnico do Vasco na próxima temporada. Pra falar a verdade, eu gosto do nome sim do Jorge Jesus, cara. Eu acho que vai ser um nome bem negativado aí pelo torcedor vascaíno, vai ter uma grande negativa dos torcedores, mas eu acho que ele é um profissional competente a nível aqui de futebol brasileiro. Ele vai conseguir fazer esse time do Vasco aí, claro, montar do zero, fazer um time competitivo, jogar muito mais do que treinadores como, por exemplo, aí foi os últimos técnicos que o Vasco teve na sua história. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo o Jorge Jesus, ou se você prefere que o Jorginho continue para a próxima temporada. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto. Saudação vascaína a todos. E é nóis.